Há um mês atrás eu terminei essa leitura deste livro bacana chamado Domínio, do Tom Holland. Não é o autor do Homem-Aranha, não é o ator do Homem-Aranha, desculpa, não é o autor. Mas é um autor muito bacana, como se fosse o Homem-Aranha escreveu, na verdade, porque ele tem uma linguagem muito pop, na minha opinião. E na opinião de muita gente, na verdade, mas tudo bem. Esse livro, que ele traz uma ideia muito bacana, que é uma ideia, eu acho, que precisa hoje em dia, e talvez tenha chegado em uma ótima hora esse livro. Chegou uma ótima hora da minha vida, e eu acho que pode chegar uma ótima hora de muita gente. E como eu sei que o ser humano hoje em dia não quer ler, porque simplesmente não quer ler, eu vou explicar um pouco o que fala. Mas esse livro, ele é a contextualização de tudo que eu vou falar. Mas eu vou falar de uma forma muito mais simplificada, de pontos interessantes que mistura um pouco desse livro e algumas aulas da Débora Luciano, da Academia Bocó, também em relação à racionalização humana, que é muito bacana mesmo. O que acontece? O grande questionamento que ficou depois que eu li esse livro, quando eu estava lendo também, eu já tinha pensado nisso, que era quem está pensando por nós? Tipo, quem está pensando por você hoje em dia? Fica uma coisa para ficar mesmo, por quê? Eu acho que antes da gente começar a falar um pouco sobre isso, a pessoa tem que se desarmar. Desarmar, mas é desarmar mesmo. Tipo, desarmar de tudo e dessa amargura do século XXI que a gente está preso atualmente. Onde isso é até uma coisa de autoflagelo, assim, com nós mesmos, que é um absurdo, porque a gente se agarra a uma ideia e a gente vai fazer tudo para aquela ideia, a gente vai ver como isso é perigoso, muito perigoso. E por a gente fazer tudo essa ideia, a gente vai ser contraditório ao que essa ideia está sendo contra, logicamente, como deve ser, né? Mas a gente não vai analisar. E aí que está o ponto principal. Hoje em dia a gente não analisa as coisas como devem ser. E aí eu entro em uma questão que eu vou falar já, que é o que é necessário para a gente entender que se a gente entrar nesse livro, entrar nessa ideia, nessa tese que o Tom Holland está defendendo, com a nossa mentezinha racionalista do século XXI, a gente não vai se propor a entender nada. A gente vai achar que isso é um monte de baboseira. Realmente a gente vai achar que é um monte de baboseira, como a gente faz isso no cotidiano. E eu vejo, porque eu me pego às vezes no cotidiano fazendo isso, que é questionando algumas coisas que aconteceram, ou algumas ideias que a gente segue, que a gente se depara no cotidiano, que simplesmente a gente vai, se a gente não falar que tudo era meramente poesia ou sei lá, uma coisa do tipo, a gente vai falar que a galera era burra mesmo. E a gente fala, eu sei que tem gente que fala descaradamente, mas no cotidiano a gente faz isso sem querer a gente faz isso. Então assim, eu acho que a partir de agora, assim, todo esse barulho que tá aí do lado de fora, cara, fecha a janela, vamos juntos nessa jornada que vai dar certo. Pra gente entender um pouco isso, a gente precisa se desracionalizar. O porquê que a desracionalização vai ser importante para essa questão? Porque assim, o tempo ele passa. E conforme o tempo passa, a gente se torna pessoas totalmente ignorantes. E a gente vai se agarrar a essa ideia, vamos ser pessoas ignorantes, sentar nessa cadeira horrível que a gente vai estar. E vai estar tomando essa sua cerveja barata, cuspindo politicagem, que é o que importa hoje em dia, né? Não é nem a política, é a politicagem. E isso é muito mal. E é o mal do século XXI. Então assim, pra gente não sair desconsiderando as coisas, ou considerando como elas não devem ser, é bom a gente entender. E isso é pra tudo, assim. Se eu pudesse, eu realmente falava, cara, acorda, vamos comigo nessa ideia que você vai entender como é que é. E eu não queria que, tipo, as pessoas tirassem do que eu tô falando apenas um, tipo, mas é só mais uma ideia de um livro. Tipo, que merda, sabe? Que merda é essa? Mas pronto, a gente vai tentando fazer com o que a gente pode, né? E eu acho que a pessoa, para começar a entrar nessa ideia, tem que ter duas coisas, duas bagagens, duas malinhas, assim, de mão. A primeira é que primeiro é se propor a entender a história. Isso aí é uma coisa que é óbvia. A primeira bagagem é em relação a você entender que existem verdades históricas e que contra essas verdades históricas não tem muito argumento, assim, em relação, não tem como você, tem argumento na verdade, mas não tem em relação a tentar desmentir uma verdade, cara, é uma verdade, já tá falando não, uma verdade histórica. Então, por mais que essa sua ideia, a sua ideiazinha de cuspidores de politicagem seja uma coisa muito boa, que você enxerga isso como muito bom, isso é muito bom, por isso, graças a Deus, que você enxerga isso que seja muito bom.
Mas você não pode desclassificar essas verdades históricas que são comprovadas em relação a isso. Isso eu estou falando de tudo, tá? Não é em relação nem somente com as ideias racionais, mas com as próprias religiões ou coisas mais intelectuais do que o que passa pelo método científico. E aí a gente entra na segunda bagagem, que é a pessoa saber diferenciar o que é um método científico, ou seja, razão, e aí a gente vai passar pela desracionalização da nossa mente agora, que vai ser... Isso tem que acontecer. E o que chamam de análise das humanidades, né, que seria então o que essas coisas mais poéticas da nossa vida, que é em relação às artes, às religiões, à literatura, essas representações, né, do que é então as humanidades. Por isso o próprio nome já fala. Então pronto, você entende que essas duas coisas se diferem e que isso deveria ser casado em equilíbrio, por mais que muita gente leve somente uma em consideração, e muita gente, inclusive eu e muitas pessoas, no cotidiano leva somente uma delas em consideração, e aí sem isso, cara, sem isso não tem como a gente entender essa tese. Então vamos lá. Eu acho que para começar assim, essa questão da desracionalização da nossa mente, a gente está acostumado hoje em dia, sem querer, de novo, sem querer, a gente argumentar contra alguma coisa que não passou pelo método científico, ou seja, não passou pela fundamentação, antes da fundamentação da ciência, e a gente julga que aquilo, a gente acha que tem o direito de julgar que aquilo foi tipo, aí tudo vira poesia, tudo vira... tudo aqui. Mas isso é uma força de expressão. Hoje em dia é o que vale, hoje em dia é que vai dar certo. E aí, a gente tende a desacreditar naquilo. Só voltando um pouco, essa questão da ciência, a questão da fundamentação da ciência, que foi quando a gente teve a ideia, e isso é um conjunto de pesquisadores para isso acontecer, todo mundo sabe disso, que é quando a gente se depara e sabe que uma coisa é... Estamos no mundo como ele é feito de propriedades, tal coisa, a matéria que é feita de propriedades, que é feita de outra coisa, propriedades, e tudo chega em um valor exato, por isso que são as ciências exatas. Então tudo chega, é uma coisa exata. Não tem como você definir, o método científico nunca conseguirá definir o que é certo e o que é errado, porque é justamente uma coisa exata, aquilo ali não tem espírito para falar o que é certo e o que é errado. Simplesmente não há como, é impossível. E aí, na fundamentação do método científico, entre as tentativas da racionalização do que era religioso ou imaginário, né, a gente parou de acreditar no que não se explica pelo método científico. E isso é evidente, isso é todo o cotidiano, a gente passa por isso. E assim, o problema maior talvez não seja só esse, mas a gente deixou de entender a história com H maiúsculo justamente por causa disso. Por quê? Porque tudo que essas histórias que o povo conta, essas lendas urbanas, foi algo que, tipo, pronto, passou, foi uma época, era outra mente. Por mais que o tempo seja relativo, isso não é um argumento para explicar, entendeu? E aí a gente acaba desacreditando, inclusive, como é que fala? A gente não se propõe a entender como é que a gente chegou até aqui. Tipo, fica uma questão, como é que a gente chegou até aqui, sério? Se toda aquela galera era realmente burra, entendeu? Se, tipo assim, aquelas observações alquímicas, ou as profecias, ou aqueles cantos de elevação gloriosa, cara, se aquilo ali tudo era completamente fugaz, se aquilo tudo era balela, como é que a gente chegou até aqui, né? E como é que uma manada de gente sobreviveu, construiu toda uma sociedade em cima daquilo, e a gente chegou até hoje. E nessas horas a gente, inclusive, não adianta a gente argumentar com tipo, o tempo é relativo e tal, aquilo era o que a gente tinha, eles fizeram o máximo e tal. Tá, mas tipo, você acha mesmo que o mundo virou de tal forma com a chegada do método científico que a gente não pode usar nada daquilo que foi proposto? E aí a gente chega em uma coisa que o autor me fez entender muito melhor, que é uma coisa que eu não entendia, na verdade, e que eu ainda não entendo, pra falar bem a verdade, eu não entendo quase nada, mas tudo bem, eu vou tentar falar o que eu posso aqui, que é em relação ao Nietzsche, essa figura muito diversa, que é o nosso querido Nietzsche. O Nietzsche, que declarou naqueles ensaios que Deus estava morto, ok, tudo bem, mais um dia normal por aqui. Então, assim, o Nietzsche, ele declarou, todo mundo já sabe que Deus morreu, todo mundo já sabe que esse papo de religião não cola mais, porque sim, não cola mais, não, desde aquela época já não colava.
Porque simplesmente isso não é o suficiente para explicar o porquê das coisas serem assim, cara. Sério, você vai me contar uma história da época da idade do ronco e você vai querer explicar os dias de hoje falando que é isso, porque o mundo é assim, por causa disso, tipo, isso não cola mais. Pronto, a gente já sabe que é isso e é essa a mente racional que a gente entende. E que o Nietzsche, de certa forma, a importância dele foi muito isso, foi porque a gente hoje em dia consegue olhar o quanto ele declarou, eu não sei se por querer ou sem querer, ele declarou que, tipo, em vez do ser humano ocidental ter se desvinculado da religião e da sua essência total, ele só desvinculou da máscara, ele só se desvinculou da fachada. Porque ali dentro ainda continha uma moralidade, ainda contém uma moralidade para definir o que é certo e errado, porque, de novo, o método científico não vai explicar o que é certo e o que é errado. Okay? Um exemplo, claro aqui. Um homem ocidental racionalista, ele por mais que ele não acredite em Deus, por mais que ele, enfim, ele não mata, ele não rouba, ele não sai por aí tentando esfolar gatinho na rua, ele paga os seus devidos impostos, e se ele não faz isso, porque pronto, ele tem gente que não faz, né? Se ele não faz isso, ele vai tentar fazer o máximo para esconder aquilo, porque ele sabe que há um julgamento, sendo estatal ou não, há um julgamento e ele vai tentar fugir daquilo, esconder aquilo, se ele tiver em plena consciência, né, ele vai tentar fazer isso, e de forma que a maioria das pessoas não tentem não achá-lo, de certa forma, e eu estou falando isso de uma forma figurativa. E aí entra a questão da responsabilidade individual, que é a pessoa não vai fazer, geralmente, a pessoa não vai fazer o que não gostaria que fizessem com ela. Né? E aí entra aquela coisa, mas por que disso? Criatura, mas o que você está falando? O que está te impedindo fazer isso? Sendo que você já abraçou uma ideia que se desvincula daquilo, que deveria, pelo menos, não se desvinculou totalmente, né? Inclusive, se esse ser humano for a vítima, né, em uma civilização que... Pronto, uma civilização normal, ele ainda vai rogar pela sua justiça. Ele vai rogar por uma intervenção de justiça. E aí é o necessário juízo de valor, né? Então ele decide, onde ele decide, pronto, conviver normalmente, né? Fazer a sua vivência. E essa questão de definição, só é encontrado nas artes, na literatura, nos mitos e nas religiões. Não tem como. E essa explicação só é encontrada aí. Não tem como, não tem como passar pelo método científico para você julgar alguém pelo método científico, pelo simples fato da existência dele. Não existe isso. Você tem que ter toda uma bagagem, toda uma trajetória, e é por isso que muitos dogmas da sociedade hoje em dia são que convém dessa parte das análises das humanidades, e por isso que é a importância. Porque, de certa forma, nem tudo pode ser explicado pelo método científico. E aqui dá para abrir um arco em relação ao que o Tom Holland fala, que me fez entender um pouco mais, com a ajuda da Débora, inclusive, que foi ele trazer uma ideia, assim, isso entre linhas, de como é uma coisa muito engraçada, de como o marxismo se aproxima muito mais da moralidade cristã do que a gente imagina. Assim, não confundam isso com uma coisa de reparação histórica. Pelo amor de Deus, nada repara a história. De novo, esqueça tudo que te amarra. Pelo amor de Deus, cara, esqueça tudo que te amarra, pega uma Coca-Cola, olha o sol e vem. Vem comigo que vai dar certo. Desprende de tudo, desprenda. Vamos tentar entender isso aqui. Porque assim, o autor, ele de repente, né, ele fala que assim, o Nietzsche ele tinha tudo o que os iluministas queriam. Ele teorizou o que os iluministas queriam, que é o quê? Se você... tudo que o conceito estava buscando, né? Se você queria trazer o paraíso para a Terra já, porque sim, eles queriam trazer já o paraíso para a Terra, não adianta, cara, continuar com aqueles mesmos valores de, não sei, da era do ronco, entendeu? Que vem provido de uma ideia judaico-cristã que você já não acredita mais. Tipo, não vale a pena. Se você tá querendo trazer o paraíso para a Terra já, você já se desvinculou daquilo, ou pelo menos achou que se desvinculou, você tem que cortar o cordão umbilical por completo. Não adianta você ficar agarrado ali
com o espírito lá e aqui, você tem que ir e tudo. E foi isso que o Nietzsche, querendo ou não dizer, ele disse, né? E teorizou de certa forma que é de se pensar mesmo. E daí vem o ponto colocado, que é pelo autor, que achei interessantíssimo isso, que é a questão do nazismo, que é por isso que o nazismo não é tão tolerado hoje em dia, graças a Deus. Porque o nazismo, ele tinha tudo. Ele foi a teoria do Nietzsche colocada em prática, assim. Não tô querendo falar nada, o juízo de nada do Nietzsche, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando apenas que o nazismo ele foi essa ideia colocada em prática e isso não tem como a gente mudar. Por quê? Misturando ali aquela prática, a ideia do darwinismo, ou seja, existe um lado mais forte, a coisa exige a natureza da evolução das coisas, né? Existe uma evolução dos fracos na sociedade, toda aquela coisa, existe a sobreposição do forte sobre o mais fraco, e isso a gente vai ver também aqui na história, que é muito interessante. Ele fala como isso foi um perigo para o poder e como isso foi colocado em prática pelo nazismo, logicamente, e que isso era basicamente o que essa ideia iluminista queria trazer nas entrelinhas e, inclusive, o Nietzsche conseguiu teorizar. Então, sim, dentro do nosso cotidiano, a gente trata o nazismo como uma coisa absurda, como uma coisa sempre mais levada para o mais extremo. E a gente ainda tolera, de certa forma, o comunismo. Então, as duas coisas chegaram muito perto de ser, e foi há poucos anos, né? Não tem como nem a gente esquecer daquilo, porque foi há poucos anos agora. Os dois dizimaram milhões de pessoas, e tudo bem. Mas a gente ainda sequer tolera o comunismo, mas não tolera tanto assim o nazismo. E essa questão é justamente isso, porque, de certa forma, a ideia marxista, prover do marxismo, está mais próxima da moralidade cristã, que é a moralidade cristã, que o Tom Holland aqui vai explicar, do que o nazismo, porque o nazismo foi uma desvinculação completa daquilo. De novo, ele não foi só pela máscara, ele desvinculou totalmente mesmo. Ele foi ao extremo. E, inclusive, não queria muito que confundissem que não é o contrário que está acontecendo. O marxismo se aproxima muito mais da moralidade cristã e não ao contrário. Não é a moralidade cristã que se aproxima mais do marxismo, porque não faz o menor sentido. Então, assim, quer você acredite ou não, quer você acredite ou não naquele judeuzinho lá que ressurgiu, né, com o corpo ressurreto, que colocou um ponto na história onde marcou exatamente o antes e o depois e tudo mais. Quer você acredite ou não, aquilo aconteceu e essa ideia, que talvez você defenda, se aproxima muito mais da moralidade cristã. Quer você acredite ou não. Ainda tem alguma coisa que está definindo você o que é certo e o que é errado. E o que eu gostaria de dar um ponto em relação às tentativas de manter a sociedade de forma técnica, a construção da sociedade de forma técnica, né, bruta e científica, de certa forma. E eu gostaria de falar aqui sobre Olhai os Lírios do Campo, que eu estava revisando essa semana. Foi uma leitura que eu fiz ano passado. Todo mundo já leu esse livro, menos eu. Quer dizer, eu li ano passado. E aqui a gente eu quero só falar uma questão do personagem principal, que é o Eugênio, que é esse cara que, por mais egocêntrico que seja, ele tem uma coisa que é muito importante, que é a questão de novo, por mais que tudo gira em torno dele, né? O bom dele é a incerteza em se agarrar em uma ideia. Porque, tipo, todo mundo em volta dele tá se agarrando em uma ideia. Isso acontece com a própria Olivia, né? Que é o parzinho dele aqui. Que se agarram em ideias de extrema. E isso aqui se passa logo na construção dessas ideias que a gente já sabe que todas deram errado no final da década de 80. E aqui a gente vê o início, o nascimento dessas ideias e esses personagens se agarrando nessas ideias. É legal a gente ver esses livros clássicos por causa disso. E aí simplesmente o Eugênio ele não se agarra nessas coisas porque os argumentos dele é justamente do tipo, cara, beleza que o mundo tá pegando fogo lá fora, o diabo tá solto pelas ruas, mas tipo, a minha infância foi muito difícil, cara, eu passei fome e tudo. E isso é interessante um ponto dele porque isso acaba servindo, esse egocentrismo de ser tudo sobre ele. No fim, isso é importante dessa incerteza dele se agarrar em uma coisa e no fim ele vai ver que a própria construção dele, do que ele talvez nem sequer queria, que foi a formação acadêmica dele, foi o sentidinho da vida dele mesmo. Então é onde se tira o bom do personagem do Eugênio, na minha opinião.
E aí entra o perigo desses personagens em volta dele, que a gente pode até acompanhar a história também, que é a racionalização do ser humano é tão grande, né, nesse quesito, que a pessoa vai ser, se a pessoa for em totalidade aquilo, sem qualquer tipo de moralidade para ser moldado, ou seja, sem qualquer tipo dessas coisas que não são um método científico para definir o que é certo e o que é errado, a pessoa vai se tornar uma pessoa horrível. E aí nascem os ditadores, nascem coisas que acabam sempre com algo muito catastrófico, né? O exemplo dos regimes fascistas e da União Soviética, que foi, como de novo eu falei, foi assim, o extremo, levado ao extremo dessas ideias. Ou seja, não tinha nada ali para definir o que era moralmente certo e o que era moralmente errado. Porque pronto, tudo é muito científico, né? Novamente falando. E aí entra, inclusive, em relação também ao próprio Eugênio, que por isso que no fim aqui dá mais ou menos certo a compaixão que a gente tem pelo Eugênio, que é em relação a teoria do Dostoiévski, que ele fala basicamente que é o homem, o homem ele só se sente realizado se ele tiver conflitos para serem não lembro, era conflitos para serem enfrentados e vitórias para serem conquistadas. Essa teoria do Dostoiévski fala inclusive muito sobre o Herói de Mil Faces do Joseph Campbell, que é a teorização da jornada do herói, que é a construção da narrativa clássica de hoje em dia e de sempre, né? É um livro muito bom mesmo, é um dos melhores livros do mundo. E o Dostoiévski falando isso, né, que o homem ele só vai se sentir realizado se ele tiver lutas para serem enfrentadas e vitórias para serem conquistadas. É a verdade, tipo, o homem ele só vai se sentir realizado quando isso acontecer, entendeu? E aí entra essa teoria. Por isso que as coisas são imperfeitas e é por isso que a gente deve discernir o que é moralmente certo e o que é moralmente errado, e isso não vai ser feito pelo método científico. Você pode ter a maior certeza. E aí, de novo, voltando na aplicação da construção da sociedade de forma técnica, bruta e científica, quando na Revolução Francesa os jacobinos eles decidem que iria separar os ovinos dos caprinos, de forma figurada, né? Como é na parábola evangelística do juízo final, que, ou seja, seriam eles por detrimento da razão, né? Que iria separar aquela galera, o perigo se instala, assim, e o caos se instala mesmo, acontece aquelas coisas horríveis, né? Ou seja, então a ideia é essa, nós, os iluminados, os racionais, vamos usar de uma moralidade que a gente herdou, né? Mas que a gente prefere negar, que a gente herdou aquilo, que tem uma fonte cristã, de certa forma, aí a gente realmente vai separar as ovelhas dos bodes, mas não vai ser como esse cara lá, esse tal de Jesus, falou no tempo do ronco, não. A gente não vai esperar o fim dos tempos para isso, a gente vai fazer isso agora e a gente vai fazer o que for necessário para isso. E aí acontece aquelas coisas horríveis que é guilhotina pra cá, guilhotina pra lá e toda aquela coisa que é complicada. E assim, a partir dali, talvez a natureza dessas revoluções com o punho da população, por mais bonita que seja, se tornou uma coisa perigosa. Eu não tô falando, não tô sendo um defensor que a coisa não deve ser deixada pra lá. Não entendam isso. É que, tipo, se tornou uma coisa perigosa porque quando é levado ao extremo, a pessoa vai dar vida por aquilo. De novo, volta aqui ao Eugênio, cara. Volta aqui ao Eugênio. Tipo, a galera que tava em volta dele, com certeza eles pulariam na frente de certas coisas por causa daquela verdade, aquilo que eles acharam que era verdade, né? E que hoje em dia a gente já sabe como é que é o fim. A gente já sabe o fim que deu o fascismo colocado em aplicação total dentro de uma sociedade e com o comunismo também. Então, isso é só mais uma... São só coisas de gente doida mesmo, entendeu? Porque quando os iluministas falam aquilo que vai ser agora, vai ou racha, pronto. Se instala e isso é muito perigoso, inclusive nesse livro do Érico Veríssimo, Olhar os Lírios e o Campo, o perigo aqui é quando a gente vê, inclusive, eles jovens, os personagens jovens, se agarrando em uma coisa tão perigosa, assim, é uma aplicação, sabe? São diálogos interessantes, assim, pra você pensar, porque a gente sabe, inclusive, como muitos jovens se deram mal ao acreditar em uma coisa 100%, ser 100% aquilo, de novo falando em uma coisa mais teórica, vai fazer tudo pelo aquilo, sabe? Isso é muito, muito assustador, realmente. Pronto, agora para adentrar na jornada aqui que o Tom Holland vai levar,
você já está com a sua bagagem, você já está desracionalizado, pelo menos por enquanto, você pode voltar à sua racionalização para terminar. Você vai se julgar, né? Novamente. Assim, aqui ele começa então, como falei, são três, não sei se eu falei, mas pronto, são três fases, são três partes do livro, que é a antiguidade, a cristandade e a modernidade. E, como eu falei, é uma jornada totalmente cíclica e muito bacana. Ele começa então em Atenas e ele vai, precisamente, ele começa com as diversas invasões que o reino da Judéia sofreu, e principalmente a última, que foi pelo Pompeu, a invasão romana ao reino da Judéia, a Israel, em 63 anos antes de Cristo. E aqui ele vai falar, só falando um pouco, antes da gente entrar na mente antiga, de certa forma, ele vai falar então como que foi o mundo receber aquele judeu peregrino que todo mundo sabe quem é. Primeiro ele vai falar que, primeiro, nunca um filho de dois mortais judeus, pior ainda serem judeus, vai ser... Calma que tá passando um caminhão aqui. Então, assim, nunca um filho de dois judeus encarnados, dois judeus mortais, se tornaria um filho de um Deus encarnado, muito menos um Deus encarnado, né, na verdade. Também para entender um pouco essa questão desse judeu, a questão da morte dele, né, são duas coisas que eu gostaria de pautar. A primeira é em relação à crucificação. A crucificação romana era dada apenas aos escravos. Pessoas muito terríveis, na verdade. E a crucificação era uma forma muito terrível de morrer, né, logicamente. E geralmente era só os escravos que eram mortos, jogados inclusive em uma vala, que era nos limites da cidade, a não ser que o corpo da pessoa, acho que seria, sei lá, eu não sei, seria aclamado, pronto. Se o corpo desse escravo seria aclamado, porque pronto, é um servo de uma família de certa forma, se for uma família muito rica e gostasse do escravo tanto quanto um empregado, ele aclamaria aquele corpo, e foi o que aconteceu inclusive com esse judeu. Agora, a causa dessa condenação também, que é uma coisa muito curiosa, de certa forma, achar, foi justamente isso, porque, de novo, depois da invasão, a gente teve a Roma cuidando, como Roma estava fazendo tudo no mundo inteiro, as invasões, eles estavam destruindo todo mundo. Roma ficou com a lei, eles datavam a lei que eles herdaram dos atenienses, né, da galera grega, se findou ali e mantendo, inclusive, o culto judeu pode continuar. Vocês vão continuar com a religião de vocês, mas a gente vai trazer a lei e os impostos devidos e a organização do sistema da sociedade, que não era organizado, né, aparentemente. E essa condenação foi por isso que a condenação tinha que ser passada pelos romanos. Então houve um certo julgamento e pronto. Todo mundo acho que já sabe também dessa história. Mas bom, a questão aqui agora a gente entra na mente antiga. Isso é muito importante mesmo. Como é que funciona a mente antiga? E é por isso que a gente precisa se desracionalizar para a gente compreender a mente antiga, porque senão não dá certo. Não dá certo mesmo. Se proponha a entender agora. Então assim, a mente antiga tem coisas que não são novidade aqui. Isso é mais um dia no front. São três coisas. A primeira é que um peregrino operando milagres era mais um dia normal. Existiam já monges, existiam coisas no Oriente que eram totalmente comuns para isso. Operação de milagres, ainda mais para o peregrino, normal, mais um dia por aqui. Depois, um homem se dizendo ser Deus, ou filho de Deus. Mais um dia normal. Amanhã vamos tomar um banho de piscina. Já esqueci da palavra. A Alemanha entrou na guerra, né? Tranquilamente, mais um dia normal por aqui. E terceiro, um mortal se tornando Deus. Cara, isso... Porque quando a gente, nós, burrinhos da mente racionalista, não entendemos que isso é tão normal, tipo, isso era muito normal na mente antiga, um ser humano se tornando Deus. Eu posso dar o próprio exemplo, existe o próprio Hércules, mas a gente pode falar da Psique, que não é tão comum assim, e é um dos meus mitos favoritos, se não o meu mito favorito, o mito da Psique, do Cupido, que basicamente a Psique era uma princesa mortal. Só que aí que está a diferença, ela era uma princesa mortal e se tornou uma deusa por diversas tarefas que ela teve que se dar mesmo, de certa forma, para provar o amor a um deus, que seria o filho
de Vênus, né? Que o Afrodite, pronto, depende da linguagem que você estiver usando, e ela se tornou então uma deusa, né? A Psique. Então assim, a grande questão aqui é que ela era uma princesa, né? E a diferenciação é que esse judeu não era nada, ele era apenas um mortal, cara, ele era apenas um lixo, mas um lixo cotidiano, um lixo judeu, inclusive. E essa é a diferença, é que um escravo não ascende nunca à glória, um escravo nunca se ascenderia à glorificação de se tornar um deus. Um escravo não se torna um deus, ele era um escravo, no caso. E aí que antes de passar para o que acontece depois do Félix Culpa, eu gostaria de deixar uma frase que foi dita pelo Virgílio, está nas bucólicas do Virgílio, que eu anotei aqui, é assim: agora retorna a justiça virginal e era do ouro. Agora, seu primogênito é mandado ao alto céu. Com o nascimento de um menino, a geração de ferro há de passar, e a geração do ouro herdará todo o mundo. E essa última frase do Virgílio, cara, é assim, parece um tipo de augúrio que ele estava ali invocando para o que aconteceria nos próximos anos, tá? Isso lembrando que foi Virgílio que disse isso, tá? Está nas bucólicas, de novo. Super recomendo, um baita poema. E bom, e aí a gente passa então pela transformação do que aconteceu com o mundo após o Félix Culpa. Então assim, resumidamente aqui, antes a gente tinha o poder dos fortes implicando, isso é a maior diferença talvez que a gente pode entender, para a gente entender um pouco a construção do Ocidente através disso. Que antes existia o poder dos mais fortes, o poder dos deuses, os deuses estavam ditando aquilo e era mais forte. E isso pode ser por diversas civilizações, que eu vou dar 2 exemplos daqui a pouco. E agora, os deuses eles já não favorecem mais os fortes, né? Eles favorecem também os fracos, né? Porque, inclusive, teve um peregrino lá, não sei aonde, que falou, dizendo filho de Deus, disse que até mesmo que é mais preferível, inclusive, os fracos, né? Preferível os pobres, os mulambos, né? E aí tem aquela grande frase, quando eu lembro do que era passado antes, que é o que se passa na Ilíada, naquela oração do Heitor, quando ele fala assim, Zeus e outros deuses, como é que é? Zeus e outros deuses, concedei a esta criança como eu próprio, que seja sempre supremo entre os troianos, né? Então, essa frase do Heitor, essa oração que ele faz do Heitor, ele mostra, inclusive, fala pra gente hoje em dia, a gente vê e entender como é que era a mente antiga e entender que ele estava ali suplicando a Zeus, o Todo-Poderoso, e aos outros deuses do Olimpo, que, logicamente, abençoasse aquela criança para ser suprema entre os troianos, como ele mesmo foi. Isso é só mais um exemplo do poder dos fortes, e que os mais fortes estavam acima, os mais fracos deveriam ser dominados. Isso tranquilo, inclusive se a gente já pode falar até mesmo na civilização romana que aconteceu, que não existia inclusive a diferenciação de gênero ou então outro tipo de coisa, era somente se a pessoa for mais forte, e existiam batalhas, existiam duelos, todo mundo sabe disso, que provavam que a pessoa era mais forte, e a pessoa mais forte dominava a pessoa mais fraca, independente do gênero, inclusive. Né? E essa era a ideia, inclusive, muito perigosa. Né? Aquela questão de que um pobre é mais preferível do que um rico, é inclusive do exemplo que dá a gente a entender que o cristianismo, pronto, a ideia cristã é uma ideia de fraco, é uma ideia de fraco, como muita gente já fala, que de certa forma tem essa ideia do dar a segunda face, né? E é um pouco complicado isso também quando a gente coloca isso em prática depois da construção da sociedade ocidental. A gente vai ver um pouco melhor isso mais pra frente. Então, assim, aqui a gente já tem uma coisa do que é grandiosamente revolucionário. A gente já começa a entrar para a revolução. Aqui é necessário fazer um salto para o passado, vou fazer um salto para o passado aqui gigantesco, que é para explicar como as civilizações antigas, vou dar o exemplo de duas, que funcionavam. A gente tinha então a civilização grega e a civilização persa, como um exemplo. O que definia para eles o que era o certo, o que era o errado, como é que eles faziam aquilo. E isso é comprovado, a gente conhece isso através dos fragmentos mitológicos e pelo próprio pelo cânone da religião persa, que é, como é que é? Avetsá, não sei pronunciar, mas pronto. Primeiro, os gregos eles acreditavam na moralidade pelos costumes, então era pela moralidade, tinha toda uma civilização, já tinha toda uma sociedade, e pelos costumes que aquela sociedade
elevava, a gente, conforme vai passando as gerações, a gente vai mantendo aqueles costumes, e por isso que se transforma uma sociedade, inclusive com as leis e com a esperteza dos gregos que eles tinham. E a civilização persa era diferente, porque era totalmente ao contrário. É inclusive um pouco parecido com a civilização que vai vir do povo israelita, que é em relação a eles acreditavam a moralidade deles era definida por intervenção divina através recaída sobre um imperador, sobre um escolhido, né? E aí aquilo datava o que era certo e o que era errado, não importa, não questione, aquilo ali se datava por aquilo. Inclusive era uma coisa meio terrível, né? Porque os persas depois destruíram um bocado de populações, mas tudo bem. Isso é importante para a gente entender, porque ainda sobre essas civilizações antigas, a gente tem uma curiosidade romana e grega. Isso é uma coisa muito forte, eu acho que depois que a gente pensa nisso, a gente começa a pensar no mundo de outra forma. Que os romanos e os gregos, os romanos, de novo, eles mantiveram aquela linha de pensar dos gregos, que foi muito importante, e que já tinha inclusive um pouco contagiado aquela galera mais oriental. Eles tinham uma curiosidade, tanto os romanos como os gregos, do culto dos judeus, porque era muito, muito diferente do que eles já conheciam. Tipo, ao mesmo tempo que parecia um pouco igual, se a gente olhar por uma forma mais assim atual, né? Se a gente olhar pela nossa ótica racionalista, a gente vai entender que era mais ou menos a mesma coisa. Mas na verdade não era totalmente diferente para eles, e eles tinham uma curiosidade enorme em saber o que era. Inclusive foi o que provocou, talvez, não sei, a última invasão. A gente sabe que foi muito isso que provocou, quando Pompeu entra lá como é que era? No Santo dos Santos, e ele profana tudo aquilo, sem querer ele profana, né? Porque ele tinha uma curiosidade de saber como é que funcionava o culto, porque era totalmente diferente, né? Como é que uma presença era recaída sobre uma pessoa que era mais ou menos escolhida entre toda uma população. E em uma época do ano eles tinham os costumes, eles tinham os festejos, e em uma época do ano aquilo era descido e elevação, e tinha certos e muitos objetos que eram, digamos, sagrados, né? Para aquele povo, com aqueles costumes, com as vestimentas que levavam o cosmos, né? E para isso eles eram totalmente fora da caixinha. Eles então tinham uma curiosidade extrema, e isso já os gregos antigamente já tinha, e os romanos agora queriam provar aquilo ali e falar assim, cara, agora a gente vai descobrir qual desse povo, assim, qual é desse culto judeu que eles estão, que a gente tanto tem interesse. E aí talvez foi na invasão do Pompeu, inclusive, que depois misturando ali um pouco com uma ideia estoica, talvez, da coisa, e bem hebraica, talvez, que Deus seria um Deus cosmopolita, um pouco porque tem aquela questão de ele não está definido em povo depois. Logicamente, ele não está definido a um povo corretamente. Não tem um povo, como outras religiões daquela época, que era totalmente diferente. Então, ele não estava para um povo específico, ele estava para quem quisesse. Basicamente era isso. Isso, logicamente, depois de alguns anos, depois da galera se acostumar com aquela nova ideia daquele peregrino lá que eu falei, que operava milagres. Então, assim, a diferença da invasão romana, isso estou falando de novo, de 63 a.C., era essa curiosidade deles saber que eles só tinham um único Deus, que isso era regido como política para eles, de certa forma, não da forma grega de se pensar, mas era mais ou menos o que eles tinham ali. E que os materiais, existiam materiais sagrados, existiam ali sacrifícios que faziam, mas eram sacrifícios ingênuos, e isso a gente pode dar em consideração aquela antiga história, onde aquele povo, todos eles são descendentes de um cara chamado Abraão, que viveu na Mesopotâmia há muito tempo mesmo, e que tudo aquilo é provido dele, né? E a gente pode dar o sacrifício que foi dado por um filho prometido a ele, e que na verdade mais um dia normal por aqui, um Deus pedindo que sacrificasse uma criança. Tranquilamente, estamos mais um dia normal aqui na Mesopotâmia, não é mesmo? A diferença vai ser que ele não deixa aquilo, é mais ou menos um teste, né? Então depois aparece ali um cordeiro, né? E aí ele sacrifica o cordeiro ao invés do filho, né? E isso muda completamente, inclusive, a nossa visão do que seria esse tal Deus cosmopolita. E essa coisa da descendência do Abraão, a gente pode até entrar depois em falar, eu posso puxar um gancho aqui na questão da existência dos muçulmanos já nessa época, que a existência dos muçulmanos
Isso vem, a religião deles vem através de um cara chamado Maomé, que falava que eles são descendentes também de Abraão, só que pelo outro filho, que é pelo Ismael, né? Que é outro filho, o outro filho de Abraão. E é por isso que a galera fala que os muçulmanos são os primos dos judeus, mas é porque realmente é isso, não tem como nem relevar isso, que é em relação a que o Ismael era o rejeitado, né? Depois foi dado como o rejeitado. Então, através dele, depois da descendência, teve um cara lá mais pra frente que falou, depois já de Jesus Cristo, ele já tinha falado, pronto, Jesus Cristo existiu, foi bacana, mas bem que ele não era um Deus, assim, eu tô aqui e vamos fazer a diferença juntos. Mais ou menos era isso que ele falava, né? E ele tinha um texto, tem o Alcorão, mas era uma coisa, o Alcorão era diferente, que era uma coisa do tipo... Tem toda uma história contada de forma mais... Eu tenho medo de explicar e estar explicando totalmente errado, mas basicamente o Alcorão tem uma certa diferença dos textos bíblicos, porque os textos bíblicos são contações de histórias de diversas pessoas, que foi escrito por diversas e outras pessoas, e o Alcorão não, era uma coisa diferente. E daí a gente entra em alguns anos depois da ascensão desse judeu a uma glória, né, e uma outra... É uma forma de proliferação do cristianismo, na verdade, que aconteceu. E de certa forma, aquela ideia ainda meio que enigmática da questão do sofrimento cristão, que é muito datada pelo Félix Culpa, talvez mais teorizado ainda por Santo Agostinho, é então levado muito ao extremo também. Então a gente vê muitos ricos, por exemplo, deixando de lado suas grandes riquezas, poderosos políticos e tudo mais, deixando para seguir então aquela verdade, né, que eles já então acreditavam naquela época. E aí eu acho interessante falar que a partir daqui começa uma série de revoluções, inclusive um capítulo exclusivamente é chamado de revolução também, mas eu acredito que é uma grande revolução realmente, porque hoje em dia a gente pode datar diversos movimentos, principalmente do século passado, como revolucionários. E realmente foram revolucionários, né, de certa forma. O problema é quando a gente acha que isso deriva sempre do método científico, dessa questão da racionalização da mente, da racionalização, inclusive uma tentativa de racionalização da fé, da religião e do imaginário, como eu tinha falado também, que é uma coisa assim que eu acho que não tem blasfêmias piores do que essa. Então, assim, aqui, em contextos assim, revolucionários, o porquê que essas coisas e diversas outras coisas que aconteceram foram grandes revoluções. Porque a gente tem, então, essa quebra da mente antiga de um passado não tão distante deles na questão dos poderosos. Agora já não era aquilo. Aquilo tinha feito uma quebra, né, dos poderosos e tudo, e do consenso. Então, é muito, muito diferente, né? E aí já tem ali uma proliferação das ideias que estavam derivadas do que aquela pessoa falou, né, o que estava derivado. E aí acontece um tipo de advento cristão, e antes mesmo do advento cristão, é interessante a gente sempre estar relembrando que os pagãos, eles não davam a mínima para os pobres, né? Os pagãos, eles não estavam nem aí realmente aquilo. E antes do advento cristão, o senso comum era que os pobres eram pobres porque era mesmo um tipo eles foram escolhidos e destinados àquilo, né? Malditos em suma, né? Por causa de alguma coisa que eles fizeram, né? Então, simplesmente era uma escolha. Essa era a única justificativa, era que os pobres eram pobres por proeza divina e por mandato divino. E essa era uma justificativa não só de uma civilização, mas de diversas, talvez todas, eram mais ou menos aquilo, e os pagãos acreditavam fielmente naquilo. Né? E isso é uma quebra, logicamente, da primeira noção de direitos humanos que a gente pode ter. Né? Uma quebra não, desculpa. É a primeira noção de direitos humanos que a gente pode ter aqui, essa questão. Né? Então, foi uma quebra uma destruição total, e acho que a segunda é a maior ainda, que é em relação à ideia do casamento como fruto de livre escolha. Né? Ali acontece também. Por quê? Porque através das escrituras sagradas que eles mantinham e agora já estava meio que compilada corretamente, e isso estou falando talvez um pouco antes do advento cristão,
O corpo, né, independente da classe e do gênero, ele era sagrado, né, e não podia ele ser violado de alguma forma sem consentimento, né, do mesmo. E sem um matrimônio, não seria assim. O matrimônio, na verdade, não seria mais dado pelos patriarcas da família e nem pelo Estado, né? Mas pela ideia, é uma ideia provida do erotismo, de fator cristão, possivelmente, porque a gente está falando de uma ideia que surgiu através desses consensos de pessoas que já estavam buscando uma intelectualidade superior na época, e aí isso acontece o primeiro advento cristão, que foi realmente definido essas pautas, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, e isso é tipo muito, muito interessante mesmo. Essa ideia do casamento de fruto livre, né, literalmente, e isso é mais ou menos assim, foi uma coisa que essas mudanças para acontecerem, elas levam décadas, né, na sociedade. E essa também não foi diferente. Então, essa coisa de destruir o patriarcado, acho que já veio daqui, sabe? E a galera acha que tem outras coisas aí que foram muito mais... O problema é porque, assim, a gente tende, nossa mente racionalista, tende a acreditar justamente que essas coisas foram tão assim. Nossa, mas isso é tão... ainda é tão pouco, né? Porque pensa bem, depois ainda veio o sistema feudal, né? Porque hoje a gente muitas vezes é ensinado que assim, que os séculos do sistema feudal foram os mais terríveis, né, na Europa. E foram tempos de opressão e tudo era ditado pelo Estado religioso e pelo direito canônico, né, logicamente. Mas assim, é interessante ressaltar pessoas. Que, sabe aquela coisa do tipo, você tem uma ideia melhor, então diga? É mais ou menos isso. Por quê? Porque imagina se não fosse o direito canônico para ditar aquilo, entende? Não estou falando que o sistema feudal era uma coisa muito boa, não estou falando isso. Mas assim, se não fosse aquilo para ditar, a galera, as tragédias iam se multiplicar, sabe? As tragédias de civilização, se não fosse por essa ordem, de certa forma, iria ser 3 vezes maior ou para mais, assim, uma coisa meio absurda. A gente já sabe porque a gente já viu outras coisas acontecerem do mesmo gênero no século passado, né? E antes do cristianismo ele ser acoplado, é interessante sempre ressaltar isso, que nunca foi mal visto aquela coisa dos fortes contra os mais fracos, do tipo, eles são sobrepostos. Então, tem, por conta daquela teoria do poder dos mais fortes sobre os mais fracos, a escravidão nunca foi um problema, a escravidão nunca foi nada demais, entendeu? Nunca foi nada demais. E mesmo depois do cristianismo ser acoplado, ainda continuou uma coisa muito tranquila. E aí, o nosso queridíssimo Tom Holland traz uma pessoa aqui que eu sinceramente não conhecia, desconhecia totalmente. Depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre. Chamado Bartolomé de Las Casas. Esse foi um cara que, durante as viagens de Cristóvão Colombo na América, isso já é muito depois, né, do que a gente já estava, ele foi um dos grandes marcos da questão da luta contra a escravidão na América, né? Então ele mesmo presenciou algumas coisas que estavam acontecendo e via que aquilo era totalmente antibíblico na realidade, para o que eles acreditavam, né? E ele era um frei e ele foi um dos principais acusadores daquilo na época, então ele conseguiu reivindicar muitos direitos dos indígenas e, se eu não me engano, de alguns africanos também que eram escravizados na América, e isso foi muito importante. Acho que é foi um marco muito interessante, assim, que poucas pessoas vão lembrar, porque ele foi revisitando, inclusive o Tom Holland usa, acho que até uma certa, uma coisa assim, do tipo, como, enfim, nem vou abrir, mas é como Santo Agostinho no Jardim, e como o São Tomás de Aquino também, né? Ele lembrou na Suma Teológica que justamente aquilo era muito, muito, muito cristão, você deixar livre, e a liberdade era cristã, porque isso já era ditado, né? Já era repassado, tanto pelos outros apóstolos, os apóstolos que continuaram o trabalho daquele peregrino judeu, daquele judeuzinho. Enfim, enfim, esse Bartolomeu de Las Casas, ele foi provavelmente o maior marco, né? Foi o primeiro de uma gama de apoiadores depois, que é do lado mais fraco, né? Justamente no Novo Mundo, que era a América, e, enfim, de escravizados, oprimidos e tal. Inclusive, os maiores exemplos depois, que provavelmente foram substituídos depois do Bartolomeu de Las Casas, foram duas coisinhas assim que é muito interessante.
que foram os Quakers, né? Os Quakers e os Puritanos. Eu, quando falo Quakers, eu lembro daquele pacote de aveia. Os Quakers era aquilo ali, aquele cara da aveia, dos cereais. Os Quakers, eles tinham uma coisa meio assim, diferente, e eles foram também muito responsáveis a uma grande grande liberdade dos escravizados na América, e os puritanos também, ingleses, que estavam indo naquela época. Então, só pra vocês verem que não era, vindo da Europa não era só coisa ruim. Pronto, aqui é uma coisa muito interessante a gente dar uma pausa e falar um pouco sobre em relação à razão e fé. O que aconteceu naquela questão muito depois do advento cristão? Hoje eu estou falando aqui do século XII. Século XII já, né? Pulamos muito, né? A questão das civilizações e tudo. Pronto, já lá na frente, aconteceu uma coisa que foi a primeira reforma, digamos assim, a primeira grande reforma da igreja, que foi isso aqui. Vamos comigo, vamos junto que agora vai dar certo. O que aconteceu? A razão e a fé era uma coisa que já tinha se estreado por Paulo de Tarso, que já era um grande pensador, ele já tinha toda a filosofia grega no sangue dele, né? E ele sabia conciliar as coisas muito bem mesmo. É só você ler para você entender. Então, a estreia da razão e fé em relação a isso foi Paulo de Tarso, isso já não tem a menor dúvida. Foi bem estruturado por Santo Agostinho, logicamente. Então, o Santo Agostinho, a gente está falando aqui de alguns séculos depois, já de Paulo, né? E ele também ele criou um certo conceito, ele criou o conceito, na verdade, de secular, né? Que ali significava tudo que não era religioso. E pra gente ainda até hoje é assim. Só que a gente perdeu um pouco que é. Acho que ninguém sabe o que é secular direito. Mas assim, ainda é usado nesse mesmo contexto, né? Do que não é religioso. Mas o Santo Agostinho ele tinha um pensamento muito mais profundo e muito mais intelectual, que faz muito mais sentido para tudo o que é secular, né? Porque fazia parte de uma festa tradicional, entendeu? Que basicamente assim, isso foi importante para o que aconteceu nessa grande reforma que eu vou falar. Mas eu gostaria inclusive de pautar aqui uma frase do Santo Agostinho, que ele falou o seguinte, ó. Todos, isso já nos primeiros anos, né, do que a gente fala assim, todos se admiram ao ver a raça humana convertendo-se ao crucificado de imperadores a mendigos. Essa última frase, de novo, de imperadores a mendigos, é uma coisa forte, que já puxa aquela coisa que só mais pra frente a galera ia engolir melhor a questão porque, tipo, era uma ideia que estava vindo para todos, não era uma ideia só para um povo. De novo, né? Foi a grande diferença dessa ideia desse peregrino judeu que tinha pregado, né? E estava se espalhando cada vez mais de acordo com Santo Agostinho aqui. E aí o terceiro ponto, então já tem a estrutura agostiniana, já tem a estreia grandiosa com Paulo de Tarso, e a gente tem a criação dos laicos, meus amigos, que aqui é interessante. Os laicos, eles foram criados, digamos assim, por esse, digamos, pequeno concílio que foi a grande reforma de Gregório VII, que era, digamos aí, um grande padre, um papa, um papa, na verdade. Ele foi um papa e, assim, essa reforma foi muito importante para o início do Estado acadêmico. E acho que hoje em dia a gente não tem noção disso, porque eu falo por mim mesmo. Eu, antes de ler, não conhecia essa figura, não conhecia essa reforma. O que aconteceu? Esse Gregório VII, com, digamos, eu acredito que outros e diversos intelectuais, eles fizeram o que ninguém estava pensando na época, que era, então, dar início a esse estado acadêmico. Estamos no século XII, ok? Ou seja, além de tudo aquilo que o governo ele já estava proporcionando, né, já estava acostumado, sendo bom ou não, já estavam acostumados, né, vem uma coisa muito poderosa que era o poder dentro de fato um exército de universitários, né, que se dedicavam tempos incalculáveis para os estudos, né, e chegar em uma solenidade porque eles tinham um fim, eles tinham que chegar a uma solenidade para denominar um fator comum que comprove a vivência da humanidade e a evolução da ciência, né? E do direito natural, né? E das humanidades e pronto, das artes e tudo. Geralmente era a teologia, porque foram os teólogos que basicamente fundaram a universidade, então logicamente os cursos
até um pouco tempo atrás, eram os mais frequentados. Mas isso não quer dizer que, por detrimento disso, por mais científico que possa parecer, não era a única coisa a ser estudada, né? A gente já tinha diversas coisas, já tinha a medicina avançando muito, aí já tinha as linguagens se tornando muita coisa mesmo. Então foi através dessa grande reforma que eles acordaram um pouco e revolucionaram com esse exército. Porque imagina o que seria da sociedade depois sem aquilo, entende? Não sei, sinceramente eu não sei o que seria, né? E é muito interessante essa questão do Gregório VII, depois vocês podem pesquisar aqui. A diferença dos cristãos que já eram cristãos e dos pagãos, a gente já está na igreja romana, a gente já está tudo aquilo, então existe ali um domínio cristão, já em toda a Europa e tudo. Eles não se subestinham dos pagãos, eles não subestinham da cultura pagã, e eles não achavam que aquilo era um grande pecado, entendeu? Por mais que, sim, eles eram pagãos e tal, não tinha essa diferença, entendeu? E aí que é a criação dos laicos. Então, assim, se você... a gente tem uma política que é para todos, a gente tem uma política laica, ok? Então, assim, não importa se você está seguindo o cristianismo ou não, você vai ter esses direitos, você vai ter esses deveres a cumprir e tudo mais. Se você quiser alguma coisa a mais, pronto, tem isso. Isso, com certeza tinha coisas ali por promenores, inclusive que o Tom Holland fala, que aconteciam, logicamente, certas panelinhas ali, digamos, da intelectualidade, que são algumas coisas que eu gosto muito do Tom Holland justamente por causa disso, porque nesse livro aqui ele não passa pano pra ninguém, então ele vai falar todos os podres mesmo da galera. Isso é muito bom porque, lembra que eu falei, existem verdades que devem ser difundidas por todos, entende? E pronto, a consciência, então, do trabalho, né, pensado pelos gregos e tudo aquilo, foi vindo. E um grande exemplo disso, mas talvez o maior exemplo disso, que é a polarização dos estudos universitários, né, acontecer então numa grande descoberta que está aqui na página 249, deixa eu... Aqui na página 248, o Tom Holland aí fala uma das coisas mais magníficas desse livro, que é a parte em que, isso eu não sabia também, de novo, a gente é tão bocó, a gente é tão inútil que a gente não sabe das coisas, entendeu? E a gente tem que... É o seguinte, os árabes, eles dominaram a Península Ibérica, né? Muitos anos mesmo. E com a retomada da cidade de Toledo, dos espanhóis, né? Eles recuperaram simplesmente, meus amigos, quase todos os trabalhos de Aristóteles. Tá passando um caminhão aqui. Aí que ele fala o seguinte: em 1085, Toledo, antiga capital da monarquia visigótica e um célebre centro de aprendizado, caiu sob o domínio do rei de Castela, o maior dos variados reinos espanhóis. Em apenas algumas décadas, um vasto time de tradutores foi reunido pelo arcebispo da cidade, muçulmanos, judeus, monges e monges de Cluny. Eles tinham muito no que trabalhar, além de textos de estudiosos muçulmanos e judeus. Toledo possuía um tesouro de clássicos gregos, obras de antigos matemáticos, médicos e filósofos. Aí aqui ele parte para um autor em particular, foi o foco da obsessão cristã. Apenas 2 livros de Aristóteles são conhecidos pelos latinos, queixou Aberlado, antes de 1120. Eles estavam se queixando disso. E aí, por volta de 1200, né, ou seja, 80 anos depois, quase todas as obras de Aristóteles estavam disponíveis em latim. Ou seja, um grande marco, um grande feito. O que seríamos nós se não fosse essa galera retomando a cidade, né? Meu Deus. E depois vem uma maior seriedade com São Tomás de Aquino, que ele, sem impedimento também nenhum, ele citava em suas obras, tipo, pensamentos árabes, aristotélicos, pagãos no geral, né? Pois ele sabia que tipo, a verdade era uma revelação divina, então não provinha de um povo, entendeu? Então, isso já é outra revolução, assim. Mais um estouro para todo mundo. Porque eles não estavam se privando, eles tipo não estavam, não, nós vamos seguir só essa galera. E é o que acontecia muito na cultura islâmica na época, né? Lembrando que o islâmico no sentido religioso, né? Não estou falando do sentido povo, o povo muçulmano, estou falando dos religiosos. Cara, isso é tão louco assim, porque eu fiquei pensando, na verdade, como eu fico pensando muito, na verdade, sobre aquela filosofia hermética do George Ben, quando
ele detona naqueles 2 discos de 74 e 76, 75, não sei, que é então o A Tábua de Esmeralda e o Solta o Pavão. Cara, esses discos são incríveis. E basicamente essa filosofia hermética por Hermes Trismegisto e a fabulosa Tábua de Esmeralda, o Jorge Ben ele conseguia criar composições assim que levasse essa coisa de tal forma que assim, quando você tá ouvindo aquilo, você não tem como pensar em outra coisa. Eu fico pensando logo, tipo, estamos em Toledo. Estamos na Toledo medieval e, tipo, as pessoas estão redescobrindo Aristóteles, isso é incrível. Sério, o Jorge Ben ele foi mesmo incrível naquilo. E porque, imagina só, essa filosofia hermética dele, não é dele, mas eu digo a filosofia musical hermética do Jorge Ben propagada por ele na década de 70, por mais louco e vetado que possa parecer, a maneira de levar a sabedoria nesse planeta, porque sim há como mesmo elevar isso. Ela não é feita de forma racional, ela não é feita com a racionalidade de forma bruta, né? E isso quase nunca mesmo deriva dos movimentos sustentados pela política temporária, né? Ou então, pronto, essa coisa racionalista. Porque isso não funciona, porque isso não sustenta, né? Não sustenta mesmo, isso não vai sustentar. E é por isso que esses álbuns do Jorge Ben são grandes clássicos, né? E pronto, e por isso que existem clássicos e coisas, porque ali há uma base de sustentação, entendeu? Inclusive tem uma letra na música do Jorge Ben, tá na música do Assim Falou Santo Tomás de Aquino, é o nome da letra. E ele fala em relação a questão de... Ele fala uma questão da razão, só tentando lembrar o grande ponto. É uma coisa do tipo... O conhecimento provido do divino, ele não é uma matéria da razão, entendeu? Não é, ele não é da razão. Quem falou isso está totalmente enganado. Depois olhem, depois ouçam essa música que é maravilhosa. Mas enfim, está no álbum Solta o Pavão. Maravilhoso. Enfim, Jorge Ben sendo Jorge Ben, né? E eu acho que nessa parte aqui a gente já pode pular para o fim do livro do Tom Holland, onde ele vai passar por diversas. Ele não vai deixar nenhum movimento de fora, dos movimentos da modernidade e tudo. E ele inicia depois a questão do século XX. E aí ele pula para a questão, a gente já está em 1967, a gente está no Abbey Road, porque sim, ele vai falar sobre Beatles. Então, basicamente assim, ele fala que depois de uma sociedade totalmente machucada, e isso é um ponto que eu acho engraçado, assim, porque boa parte do ano passado eu fiquei pesquisando sobre a questão dos pós-modernistas e sobre aquela coisa toda, inclusive que a gente já, no Brasil a gente tem aquela coisa que a gente tem que nascer sabendo aquilo, né? A gente tem que dar opinião sobre tudo mesmo, e aquilo, e mais um pouco, né? Mas a questão do pós-modernismo na arte, né, inclusive. E como é que foi engraçado a criação e o início da cultura pop, né? Que hoje em dia muito se fala essa cultura pop, que inclusive influencia diversos outros fatores, porque hoje em dia a gente tem que ser tão bom político quanto bom micro artístico, entendeu? Para defender uma certa tese ou alguma coisa do tipo. E aí ele vai falar sobre os Beatles, que depois de uma sociedade que passou pelas guerras que passaram, entendeu? Um século totalmente doentio, que foi o século XX, a primeira metade totalmente doentio, depois a gente já tem o início da revolução dos sexos, e a gente tem as coisas seguidas de a vitória na guerra, depois mais a tensão dos Estados Unidos com a União Soviética, que já foi uma coisa muito preocupante, aquilo. Depois a gente tem os governos comunistas que começam a instalar em capitais cristãs na Europa. Né? E aí a gente tem todo mundo se armando com arma nuclear e bomba e aquela coisa toda. E aí, tipo assim, aquilo talvez, e eu gostaria até de deixar um pensamento, que seria assim, será que essas coisas são um combustível? Será que esses conflitos, a gente volta a Dostoiévski de novo, será que esses conflitos são combustível para a gente elevar um olhar com uma ótica diferente e ver e ter uma boa visão, entendeu? Ter uma boa visão daquilo, ter uma boa visão complementar, porque foi o que os Beatles fizeram aqui de acordo com Tom Holland. Então ele fala o seguinte: a canção com o refrão que qualquer um poderia cantar era alegre, hinos cativantes. Essa mensagem escrita em cartazes de papelão
em uma seleção de linguagens, foi desejado para ser legível por todos, um vilarejo, né, todos em um vilarejo global. Aí flores, serpentinas e balões, tudo para o senso da festa. John Lennon alternadamente cantava e mastigava um pesado chiclete, oferecendo ao mundo que assistia uma prescrição a qual nem Tomás de Aquino, nem Agostinho, nem São Paulo poderia discordar. All you need is love, né? Tudo que você precisa é amor. E é isso que eles falam, né? Isso em 67, né? Os Beatles. Então aqui, talvez ele tá querendo falar exatamente isso que eu falei. Tipo, depois de todo um combustível, porque pensa bem, Aquino e Agostinho e Paulo, eles não presenciaram tudo o que aconteceu depois, né? Possivelmente. E os Beatles já sabiam, né? Depois de tudo. Coisa muito moderna, coisa nova. Então, logicamente, aqui ele não vai se aprofundar, né, na questão melódica da música feita e por que revolucionou a cultura e por que logicamente se criou a cultura pop, chamada hoje em dia. Os Beatles criaram a cultura pop, para quem não sabe. Com aquele álbum incrível que é o Sgt. Peppers, né? E com aquele álbum, né, a temática trazendo influências, quebrando inclusive uma questão que era a instrumentalização, tudo muda, né? Então a gente tem, por exemplo, Frank Sinatra revolucionou pela primeira vez talvez a música, tirando o que era o bel canto, né, mostrando a canção, a world music, talvez o Frank Sinatra foi o grande revolucionário. Depois veio o Elvis Presley cantando rock, né? E aí veio os Beatles reformulando rock e criando a cultura pop, né, da época. A cultura pop não é um gênero, né? A cultura pop é uma relatividade de uma década, né? E aquela década era os Beatles. E eu achei genial a maneira que ele falou, porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Inclusive, tem 3 frases, eu acho, no início do livro, que ele cita. Ele tem uma frase do Santo Agostinho e uma frase do John Lennon e do Paul McCartney, que é isso. Tudo que você precisa é amor. Né? E foi o que os 3, Aquino, Agostinho e Paulo de Tarso, queria falar. Né? E falaram muito bem outras palavras e foram tão importantes quanto. E isso é maravilhoso, porque quando você pensa nisso e vê e olha para o mundo hoje em dia, você vê exatamente o que estava acontecendo. E você tem que, logicamente, colocar... Eu estou falando isso aqui, parece tudo uma grande bobagem, mas, tipo, é realmente uma coisa que eu acho que tem pessoas que não colocam isso em pauta. A época que o John Lennon e o Paul McCartney falaram isso aqui era uma época muito conturbada, né? Conturbada pra caramba. E agora me fala qual foi a época que o Santo Agostinho falou aquilo, se era tranquilo. Que o coitado do Paulo de Tarso falou aquilo, era tranquilo. Né? Então, dentre os martírios cristãos, as ordens medievais, as batalhas, as cruzadas, as loucuras e as retomadas dos árabes, a coisa era a mesma, no fim de tudo. Né? A coisa era o amor. Né? E tudo isso para fechar e falar que a moralidade nunca esteve tão distante. Ela sempre esteve muito presente. Só foi mudando de cara e as pessoas que se acharam revolucionárias ao ponto de tacar fora todo o conceito, quer dizer, não é todo o conceito, mas toda uma estrutura, achando que estava jogando aquilo totalmente fora, falando, isso aqui, entendeu? Nietzsche já dizia, né? E não, né? Na verdade a pessoa só estava jogando a máscara, né? Estava jogando só o suco, ainda estava lá, entendeu? O espírito da coisa ainda estava lá, porque o que vai definir o que é certo e o que é errado? Se não foi essa moralidade, se não foi essa grande revolução que aconteceu. Então essa é a tese do Tom Holland, que é basicamente falar que o cristianismo foi a coisa mais revolucionária que aconteceu e a coisa que a gente ainda segue até os dias de hoje. Então é o que a gente define que é certo e errado, é uma coisa que uma pessoa lá na era do ronco falou e que foram acrescentadas por diversas pessoas, sendo religiosas, pagãs, muçulmanos ou não. Essas pessoas, elas acrescentaram de alguma forma em suas ações, em seus pensamentos, em suas canções e deu no que deu. Essa loucura, essa zorra, soltaram o pavão, né? Olha, é muito rica essas imagens, porque quando a gente lembra que o Tom Holland é historiador, principalmente dos persas, isso se torna cada vez mais genial. Olha, isso aqui já é arte medieval,